Cristo mandou por seus discípulos perguntar. Veja só, vamos entender. João estava aonde aqui? Preso. Estava preso. Sem muita expectativa, esperança de ser solto. Ele meio que sabia que basicamente a sua morte estava determinada, que ele não iria sair dali fácil. Ele estava preso sem perspectiva de sair. E ele começa a ouvir falar de quem? Das obras de Jesus Cristo. Agora eu quero que, antes disso, vamos lá em Lucas, para a gente. Lucas ele consegue detalhar melhor esse texto e clareia melhor a nossa mente. Observe em Lucas capítulo 7, nós vamos observar alguns detalhes que ele percebe as obras de Cristo e desta feita faz essa pergunta. Isso, capítulo 7, na verdade, iniciando no 11, certo? João, observe, João escuta falar das obras de Cristo. E uma dessas obras que ele escutou foi essa que está descrita aqui no versículo 11. E diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Na perspectiva aqui, amados, observem, tinha um enterro, e observem os detalhes do texto. Era o que? Filho único. Para as viúvas daquela época, era muito mais difícil o mantimento do que hoje. Hoje tem a questão de aposentadoria, mais uma ajuda. É basicamente isso. Antigamente, as viúvas que faziam parte da igreja, era obrigação da igreja meio que auxiliar, ajudar essas viúvas. As que não faziam parte do contexto da irmandade cristã, sofriam mais, porque elas tinham que batalhar por tudo. E a mulher, antigamente, não tinha muita influência na sociedade. Então, basicamente, ela ia viver pedindo. Não tinha oportunidade. E observe que essa mulher, essa viúva estava o quê? Desesperada, porque o seu filho provavelmente era quem trazia o mantimento para a sua casa. E aqui é um desespero total dela. Observe, grande multidão da cidade ia com ela. Versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Deu para entender? A notícia se espalhou deste acontecimento de tal forma que João recebeu essa notícia. O que estivera morto ressuscitou. E observe agora já em sequência o versículo 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Então os discípulos de João, que eram muitos, chegou para João e disse: olha, está acontecendo isso e isso. Olha as obras que Jesus está fazendo. E aí João começa a se questionar: será que é ele? Porque eu não estou tendo perspectiva, não estou vendo. No versículo 19, aliás, ainda no versículo 18, todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos.
E João, chamando dois deles, isso é, dois discípulos, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Aqui é a pergunta. Veja, João tem um conhecimento dos milagres que Jesus está fazendo. Aí ele está preso, sem perspectiva de sair. Ele diz: está fazendo milagres, mas eu estou preso. Não estou entendendo. Porque se ele vai estabelecer o reino, se o rei está presente, eu preciso estar junto para servir. Como é que eu estou preso? E lembre, irmãos, dentre os nascidos de mulher, ninguém há maior do que João Batista. Ninguém há. Dentre os nascidos de mulher, humanamente falando. E aí ele pergunta: será que é o Senhor mesmo? Ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram. Agora os discípulos vão até Jesus e vão perguntar a Jesus. João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Qual a resposta? Naquela mesma hora, entendam, Jesus não responde. Deu para entender o texto? A pergunta é: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? É como se Jesus não desse nem bola. E a partir de então começa a chegar pessoas a Jesus Cristo para que Jesus pudesse o quê? Curar. E os homens ficaram lá com a pergunta no vácuo, até o presente momento. E diz: naquela mesma hora, isso é, na mesma hora da pergunta, curou Jesus muitos de moléstias, e haja o tempo passado, de flagelos, de espíritos malignos, e o tempo passando, e deu vista a muitos cegos, e o tempo passando, e ele sem a pergunta, como se dissesse, o braço direito do filho do homem está lá sem a resposta, e o homem está lá ocupado lá com as coisas, e o rapaz está lá preso, e o Senhor curando lá, e os discípulos lá esperando a resposta, e até agora nada. Mas veja como é as coisas, e Jesus não responde. E continua, versículo 22. Agora ele vai responder, depois de muito tempo. Então Jesus lhe respondeu. Pensa, estou atento aqui, pode ser que seja urgência, por favor. Naquela mesma hora Jesus curou, versículo 22. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Isso é, não responde se eu sou ou se não sou, não. Só responda o que você viu e o que você ouviu. Diga lá a ele. Você não vai para a resposta se eu sou o Cristo, não. Não, essa resposta é muito simples. Você só vai dizer a João o que você ouviu e viu. Diga lá a ele, que aí ele vai entender. E aí ele continua: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Isso é, não diga que eu sou ou que não sou, só diga o que você está ouvindo e vendo. E aí aqui em Lucas diz: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amados, eu quero que os amados vão até lá em Isaías, capítulo 35, e observem bem o texto, a resposta do texto. Isaías 35, estou ali no versículo 5.
o que é que a profecia de Isaías nos diz 700 anos antes de Cristo vir. Veja como é perfeita as Escrituras e como está tudo bem encaixado. Isaías, há 700 anos antes, vai escrever desta forma. Todos encontraram? Para que possam acompanhar. E diz assim, Isaías 35:5: Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Vejam os contrastes, né? As pessoas que não falam vão passar a cantar, a falar. Os que não andam vão pular, igual você. E assim vai. Veja se referindo aos milagres do Messias que está por vir. Diz mais: pois águas arrebentarão no deserto. Veja, água no deserto e ribeiros do erro na seca. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Veja a descrição, amados, da profecia que está relatada em Isaías 700 anos antes. No capítulo 61 de Isaías, também o profeta Isaías é um profeta bem evangelístico. Várias citações do Novo Testamento está se referindo a Isaías. Vamos lá até Isaías 61. E veja outra profecia se referindo a Cristo, ao Messias. E diz assim: o Espírito, todos chegaram aí em Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Veja só até essa parte, porque a era da igreja aqui é omitida na profecia de Isaías, e depois ele vai se referir ao milênio. Mas observe, irmãos, como o Antigo Testamento é crucial para melhorar a nossa compreensão do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento não é essas coisas todas, vamos dizer assim, não é tão inválido como alguns dizem. Não, é extremamente importante para conferir com as Escrituras que vai acontecer. Então, observe, amados, o reino que Cristo o rei estava presente e que os judeus rejeitaram, estava fazendo prodígios, milagres. Era este o reino no qual ele queria estabelecer. Mas, amados, o mais importante está dentro do nosso coração. E devemos estar atentos, ser quebrantado, como a palavra de Deus diz, a sua palavra. Porque as Escrituras são verdadeiras e fiéis. Então não devemos brincar. Essa nossa vida é breve e passageira. As Escrituras são exatas. E entenda, Cristo falou que vai retornar, que irá voltar. E desta feita vai voltar. Só não sabemos quando, nem a hora, nem o dia. Mas sabemos que está mais próximo do que quando ele veio. Indo lá em Hebreus, para a gente entender melhor essa questão, que se é ele, e sim, amados, veja, lembrando aqui, voltando ao texto, ele não responde à pergunta se é ou não Cristo, ele responde de que forma? Diga a João o que vocês ouviram e viram. Quando os
desta feita, João, com convicção, de fato, ele é o Messias, aquele que devia vir. Ele não traz a resposta assim, sim, eu sou. Não. Ele mostra com provas. É incontestável que ele é o Messias. Por quê? Porque ele está provando como? Porque o Antigo Testamento fala sobre ele. Então, a visão de João era aquela que muitos discípulos também tinham, que Cristo iria reinar. Mas não, ainda não da forma que eles estavam pensando. Até Pedro foi repreendido quando Cristo ensina que tinha que morrer, ir para Jerusalém, ser morto e ser crucificado, ser maltratado. Ele disse: de modo nenhum, Senhor, isso me acontecerá. E Cristo repreende na mesma hora: arrega-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas dos homens. Aliás, Deus ensina dos homens. Veja, o entendimento estava errado e Cristo quer levar os discípulos ao entendimento coerente daquilo que as Escrituras já falavam dele. E talvez nós também estejamos entendendo errado algo das Escrituras, mas a Escritura quer nos corrigir, direcionar de forma correta. E essa é a função: buscar a entender de Cristo. João vai falar sobre isso também no reino. Mas vamos lá em Hebreus capítulo 10. Se der tempo aqui, a gente vai lá em João, no último texto. Hebreus capítulo 10, versículo 37 ali. É antes de Tiago. Todos encontraram? Hebreus 10, aliás, versículo 32. Observe a instrução que cabe a nós, exortação também a nós, para os dias de hoje, que não é tudo azul, o Evangelho não é só maravilhas, tem dificuldades na vida do crente. Então, essa é a instrução bíblica, mas devemos permanecer firmes, fiéis. E diz assim, versículo 32: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, isto é, depois que entendestes o Evangelho, recebestes o Evangelho, fosse clareado com a luz do Senhor Jesus Cristo, sustentastes grandes lutas e sofrimento. Parece que não é tudo azul no meio de ser crente, do cristianismo. Ele diz: depois de que você foi iluminado, de receber ao Senhor, de ter aceitado ao Senhor, você vem sendo sustentado com grande luta e sofrimento. Versículo 33: ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, isso é sofrimento, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Lembra que aqui eles estavam sob perseguição, tanto dos romanos, ali o imperador romano e tudo mais, que era Nero. Então, sobre sofrimento, perseguição, maus tratos, era assim dessa forma a igreja primitiva. Eles vinham numa sequência de maus tratos muito grandes, sofrimentos, mortes. E versículo 34: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, veja, prisões porque creram em Cristo, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Veja, não é questão de âmbito material, os crentes verdadeiramente estavam um pouco se lixando pelo que eles tinham, ou perdiam, ou se tomavam, estavam nem aí, tendo ciência de
possuídes vós deste patrimônio superior e durável. Os crentes ali perdiam tudo, casas, bens, mas a consolação é que eles tinham algo muito maior, um bem maior, algo durável, que não se acaba nunca, que é o lar celestial. É após a morte. A morte é apenas a passagem para a eternidade. Aos que creem em Cristo, vida eterna ao lado de Deus. Aos que não creem, condenação eterna, é o que diz as Escrituras. Então, nós, por meio desse sofrimento da fé em Cristo, se assim estivermos passando, versículo 35, agora exortação, lembra, você tem um bem superior, durável, um patrimônio muito melhor do que esse aqui na terra. Versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Isso é, permaneça firme na fé, no Evangelho, servindo ao Senhor, independentemente das circunstâncias estarem totalmente contra a sua perspectiva, porque João estava nessa perspectiva. Eu não estou entendendo, o rei está aí, as obras que ele está fazendo, e eu estou preso, o braço direito dele estou preso, eu não estou entendendo. Da mesma forma, nós crentes, mesmo que a nossa perspectiva não esteja numa visão boa, ou meio financeiro, ou doenças, ou tudo mais, mas devemos permanecer o quê? Firmes, inabaláveis, porque o nosso patrimônio é superior, é durável. Então, não abandone a fé, porque tem grande galardão. Versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, o que? Alcanceis a promessa. Veja, irmãos, em meio às circunstâncias, assim como João estava numa perspectiva de até essa dúvida, esse tipo de questionamento que João fez é válido, certo? Porque é um questionamento de dúvida. Ele não estava mal intencionado. Faltava o quê? É uma pergunta que falta de conhecimento, de buscar conhecimento. Esse tipo de questionamento é válido. Amados, que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficando por aqui, vamos ficar em pé, vamos orar. Só ver se eu acho o texto de João, vamos amados. Ver se eu acho que está na memória, senão eu trago outro dia para os irmãos, que fala que Cristo estava para ser rei, mas assim ele se escondeu porque os discípulos queriam declarar rei e ele se esquivou, porque não era chegada a sua hora. Bom, amados, estava na memória, a memória é falha, não tinha, foi só de memória, mas não consegui me lembrar aqui do texto. E outra oportunidade eu trago para os irmãos, mas ele diz, porque ele fez a cura não é a cura, o milagre da multiplicação, e as pessoas estavam chegando para ele e para torná-lo rei, porque eles iam ficar de bucho cheio, e era o que eles queriam. E Jesus disse: não, meu propósito não foi esse, meu propósito não é esse, não é para encher o bucho do povo, para que vocês me declarem rei e eu esteja enchendo toda vez o bucho de vocês. Não, desta feita ele se esquiva e se esconde. Eu sei que é na multiplicação dos pães, mas espero que os amados tenham sido edificados por meio da palavra de Deus. Os visitantes, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e obrigado por estar essa noite aqui conosco. Oremos. Graças te damos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, por tua palavra, que nos traz conhecimento do Senhor, quando o Senhor é poderoso, e qual sacrifício o Senhor fez por nós para nos dar acesso a Deus através do teu sangue, do teu sacrifício, ao ser morto, ser crucificado e ao ressuscitar ao terceiro dia nos conceder assim vida eterna.
Apesar de circunstâncias em nossas vidas, que assim possamos permanecer firmes na fé, na tua palavra, em comunhão com os irmãos, para que teu nome seja engrandecido e glorificado. Ser conosco nos ajuda através do Espírito Santo que está dentro de nós, nos auxiliando, ou até abrir os olhos àqueles que ainda não têm a luz do teu Evangelho. Que assim o Senhor possa capacitar a cada um e que a tua palavra possa adentrar nos corações de cada um de nós e sermos cada vez mais praticantes da tua palavra, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, amados, estamos dispersos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora temos um coffee break, um lanchinho, um cafezinho ali, um pãozinho, um bolinho. Então, os amados fiquem à vontade para participar conosco dessa comunhão maravilhosa.